aula 1, vimos a história do átomo, as teorias e os modelos atômicos. E, em resumo, podemos descrever as seguintes características do átomo. No núcleo, a gente tem os prótons e os nêutrons. Os prótons são as partículas carregadas positivamente, e os nêutrons as partículas neutras. A eletrosfera é composta de elétrons, que são as partículas negativas de massa desprezível. Cada próton neutraliza a carga de um elétron, garantindo assim a neutralidade elétrica do átomo. E os nêutrons, eles têm a função de diminuir a repulsão eletrostática dos prótons, garantindo assim a estabilidade do núcleo. Cada uma dessas partículas apresenta características quanto à sua carga e à sua massa. Note que a massa do elétron é 1836 vezes menor que a de um próton ou a de um nêutron, o que faz com que seja aproximadamente nula. A massa de um elétron deve ser considerada desprezível e toda a massa do átomo se concentra no seu núcleo. Atualmente são conhecidos 118 tipos diferentes de átomos, e esses átomos eles são dispostos na tabela periódica. Mas nem sempre foi assim, porque alguns dos átomos são artificiais e eles só foram adicionados na tabela periódica recentemente. Na natureza, a gente encontra 92 tipos diferentes de átomos. Antigamente, pensava-se que a característica e propriedade de certo tipo de átomo era dada pela sua massa. No entanto, depois da descoberta oficial do próton, ficou claro que o que diferenciava os átomos entre si era o número de prótons que cada um tinha no seu núcleo. Na verdade, independentemente da massa, átomos com o mesmo número de prótons no seu núcleo possuem as mesmas características. E é dessa constatação que deriva um dos conceitos mais importantes da química, o elemento químico. O número atômico identifica o átomo como um elemento químico. Seu valor é igual ao número de prótons. Além do número atômico, outro importante número que caracteriza os átomos é o seu número de massa. Como praticamente toda a massa do átomo está concentrada no seu núcleo, e a massa de um próton é aproximadamente igual à massa de um nêutron, a gente define o número de massa como sendo a soma de prótons e nêutrons existentes no núcleo do átomo. Então, A é igual a P mais N. Um átomo ele se torna um íon a partir da perda ou ganho de elétrons. Ele se torna um cátion, ou seja, um íon de carga positiva, quando ele perde elétrons. E ele se torna um ânion, ou seja, um íon de carga negativa, quando um átomo eletricamente neutro acaba ganhando elétrons. Os elementos químicos eles são representados por símbolos que foram organizados por Berzelius. E os elementos têm a primeira letra maiúscula do nome do elemento em latim. Para evitar duplicidade, coloca a segunda letra minúscula em alguns deles. Com o passar do tempo foram adicionadas outras fontes, por exemplo, alemão, grego, e também algumas homenagens. Por exemplo, o que Marie Curie descobriu ficou com o nome de polônio por ela ser uma polonesa. Mas no geral, por exemplo, o ouro em latim é aurum. Então, o elemento químico é representado pelas letras A e U, A maiúsculo e U minúsculo. A IUPAC é uma organização que atua no desenvolvimento e padronização da química e recomenda que o átomo do elemento de símbolo X, de número atômico Z, número de massa A e carga Q seja representado assim. A carga Q também obedece a um padrão da IUPAC. A indicação do valor da carga deve ser 2 mais, 2 menos, ao invés de mais 1, menos 2, etc. Exemplo, o cálcio, que possui 20 prótons, 20 nêutrons e 18 elétrons, é representado da seguinte forma. Átomos de um mesmo elemento podem ter diferentes números de massa. Isso acontece quando eles têm o mesmo número de prótons, mas diferem no número de nêutrons. Esses átomos são chamados de isótopos. A massa do elemento químico magnésio, por exemplo, é 24,3 U, unidade de massa atômica. Esse valor é obtido através da média ponderada da massa dos isótopos desse elemento. A média ponderada consiste em multiplicar um peso a cada valor somado. O peso, no caso, é a porcentagem da abundância desse isótopo na natureza. Tudo isso é dividido pela soma dos pesos, no caso 100%. Além de isótopos, os átomos podem ser isóbaros, que é quando eles têm o mesmo número de massa, mas eles têm diferente número atômico e diferente número de nêutrons. Ou eles podem ser isótonos,
eles têm o mesmo número de nêutrons, mas diferente número atômico e diferente número de massa. Ou ainda, uma definição que ainda não está sendo muito usada, mas existe, são os átomos isoeletrônicos, que eles têm o mesmo número de elétrons. Voltando ao conceito de isótopo, a gente consegue perceber que obrigatoriamente os isótopos eles acabam sendo do mesmo elemento, porque eles têm o mesmo número atômico. Mas nem todos os isótopos existentes, eles existem em grande abundância. Alguns deles podem ter uma presença na natureza muito pequena. Então ele existe, mas ele não está presente muito tempo e nem é muito estável. Particularmente no caso do hidrogênio, cada um dos isótopos recebe nomes especiais, mas todos pertencem ao elemento hidrogênio. Tem o prótio, o deutério e o trítio. Para se ter uma ideia das abundâncias isotópicas, o prótio existe na natureza com uma porcentagem de 99,984% de todos os hidrogênios. O deutério com uma porcentagem de 0,016% e o trítio com uma porcentagem praticamente insignificante, pois como ele é radioativo e instável, ele decompõe-se muito rapidamente. Agora um ponto importante, cuidado para não confundir número de massa com massa atômica. Número de massa é sempre um número inteiro, prótons mais nêutrons, é a quantidade de partículas que tem no núcleo. Já a massa atômica é a média das massas dos isótopos existentes na natureza, então dificilmente ou quase nunca vai ser um número inteiro, e é expressa em U, unidade de massa atômica. É aquela massa que tem lá na tabela periódica. Na tabela periódica a gente tem a massa atômica de todos os elementos. Quando é um elemento artificial, essa massa atômica ela vem entre parênteses e normalmente é um número inteiro. Mas aí porque o elemento não é encontrado na natureza, é um elemento produzido artificialmente. Bom, a aula de hoje é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários que a gente vai conversando. E até a próxima aula!